Você sabia que quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, ele nem sabia que tinha descoberto um novo continente? Isso mesmo, parece inacreditável. Muitos de nós o conhecemos como o descobridor da América, mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Bem-vindos, pessoal! Hoje, vamos mergulhar na fascinante e frequentemente mal compreendida história da chegada de Cristóvão Colombo à América. É um momento crucial na história que mudou o mundo, mas que também está rodeado de muitos equívocos. A gente sempre ouve sobre como ele partiu em 1492, mas o que realmente aconteceu quando ele chegou aqui? O que ele encontrou e como isso afetou os povos que já viviam nessa terra? Fiquem por aí enquanto desvendamos a verdadeira história por trás de suas viagens e o impacto que tiveram tanto na Europa quanto nas Américas. Então, vamos direto ao ponto. Quando Colombo chegou, ele pensou que tinha alcançado as Índias Orientais, e não um continente totalmente novo. Esse mal-entendido desencadeou uma série de eventos que tiveram efeitos devastadores sobre as populações indígenas. Colombo e sua tripulação encontraram o povo taíno, que foi amigável e hospitaleiro. No entanto, o que se seguiu foi uma história trágica de exploração e violência. A colonização trouxe doenças que dizimaram essas populações, e a busca por ouro e recursos levou a práticas brutais de escravidão. O legado de Colombo é altamente debatido. Alguns o veem como um corajoso explorador, enquanto outros o consideram um prenúncio de destruição. O choque de culturas e as consequências que se seguiram levantam questões importantes sobre como lembramos figuras históricas e as narrativas que escolhemos manter. Agora, vamos explorar a jornada de Colombo em detalhes. Ele partiu com 3 navios: a Nina, a Pinta e a Santa Maria. Sua motivação? Encontrar uma nova rota comercial para a Ásia que o tornasse rico e famoso. Após uma longa e perigosa jornada pelo Atlântico, ele finalmente desembarcou nas Bahamas, acreditando que estava nos arredores da Ásia. Imagine a empolgação que ele deve ter sentido. Mas, à medida que interagia com os povos taínos, uma trágica realidade começou a se desenrolar. As primeiras interações foram pacíficas, com trocas de presentes e conhecimento. Os taínos, por exemplo, eram conhecidos por sua habilidade na agricultura e pesca, e Colombo e sua tripulação ficaram impressionados com a riqueza natural da terra. No entanto, essa paz foi breve. Colombo logo começou a enxergar os taínos como um meio para alcançar seus próprios objetivos. Ele descreveu os nativos como pessoas mansas e fáceis de governar, o que revelou suas intenções de subjugá-los. A mudança na percepção de Colombo é evidente em suas cartas e diários, onde ele menciona a abundância de ouro que acreditava existir nas ilhas. A busca por riquezas transformou rapidamente uma exploração pacífica em uma missão de conquista. Colombo reclamou as terras para a Espanha, estabelecendo um precedente para a colonização europeia nas Américas. Esse ato, embora glorificado em muitos relatos históricos, marcou o início de uma era de exploração e dominação que teria consequências devastadoras para os povos indígenas. O desenvolvimento da história fica ainda mais complexo quando analisamos os diferentes pontos de vista. Os taínos inicialmente viam Colombo e sua tripulação como seres divinos, talvez até deuses, devido às suas roupas e armas desconhecidas. Mas essa visão rapidamente mudou à medida que as verdadeiras intenções dos europeus ficaram claras. Colombo, por outro lado, via os taínos através de uma lente de superioridade e direito, acreditando que era seu dever civilizar esses povos. Uma noção que justificou as ações brutais que se seguiram. Essa colisão cultural resultou em uma série de tragédias. A introdução de doenças como a varíola, contra as quais os taínos não tinham imunidade, levou à morte de milhares de pessoas. Além disso, a escravidão forçada devastou as comunidades locais.
e aqueles que não morriam de doença ou trabalho extenuante, muitas vezes eram vítimas de violência direta. A exploração dos recursos naturais, como o ouro e a madeira, também resultou em conflitos sangrentos entre os europeus e os povos indígenas, que tentavam proteger suas terras e modo de vida. A percepção de Colombo sobre os povos indígenas é crucial para entender as ações que ele tomou após seu retorno à Espanha. Ele apresentou relatos exagerados sobre as riquezas que poderiam ser encontradas no Novo Mundo, o que incentivou a coroa espanhola a financiar mais expedições. Essas novas viagens trouxeram mais colonos, soldados e missionários, todos com o objetivo de explorar, converter e conquistar. Assim, a chegada de Colombo à América não foi apenas o descobrimento de novas terras, mas o início de um processo sistemático de colonização que transformaria radicalmente o destino de milhões de pessoas. Agora, vamos ao clímax da nossa história. Um dos momentos mais críticos durante a chegada de Colombo foi o estabelecimento do primeiro assentamento europeu, conhecido como La Navidad, na atual ilha de Hispaniola. Esse assentamento marcou o início da colonização europeia nas Américas. No entanto, também sinalizou o começo de uma luta pelo poder que levaria à violência e a uma drástica redução da população indígena. Colombo deixou alguns de seus homens para manter o controle enquanto ele retornava à Espanha em busca de reforços e mais recursos. No entanto, quando ele voltou, encontrou o assentamento destruído e seus homens mortos pelos taínos. Esse evento foi um ponto de virada, mostrando a fragilidade das relações estabelecidas e as consequências violentas dos confrontos culturais. Para os taínos, a presença europeia representava uma ameaça direta ao seu modo de vida, e a destruição de La Navidad foi uma tentativa desesperada de proteger sua terra e seu povo. Para Colombo, foi um choque brutal que expôs os limites de seu controle sobre o Novo Mundo e a resistência feroz que enfrentaria. Esse momento não apenas destacou as tensões entre os colonizadores e os nativos, mas também marcou o início de uma era de represálias violentas. Colombo, determinado a manter sua autoridade, reagiu com brutalidade. Ele liderou expedições punitivas contra os taínos, capturando muitos e enviando-os de volta à Espanha como escravos. Esse ato de represália e dominação deixou claro que os europeus não estavam apenas interessados em explorar as novas terras, mas também em subjugá-las. A destruição de La Navidad foi o primeiro de muitos conflitos sangrentos que definiriam as relações entre os colonizadores e os povos indígenas nos anos seguintes. Além disso, o incidente em La Navidad teve repercussões na maneira como a Espanha e outras potências europeias viam o processo de colonização. A coroa espanhola, ao receber notícias sobre os desafios enfrentados por Colombo, começou a questionar a viabilidade de manter o controle sobre essas novas terras apenas pela força. Esse evento também influenciou a maneira como os colonizadores se preparavam para futuras expedições, levando ao desenvolvimento de estratégias mais agressivas para submeter as populações nativas e consolidar o domínio europeu nas Américas. Ao encerrar, é importante refletir sobre a complexidade do impacto de Cristóvão Colombo. Sua chegada à América não foi apenas sobre descobertas. Foi uma colisão de mundos que trouxe mudanças significativas tanto para a Europa quanto para os povos indígenas das Américas. Enquanto ele abriu uma nova fronteira para a exploração e colonização europeia, também deu início a uma série de eventos que resultaram em sofrimento, exploração e uma mudança drástica no curso da história. O legado de Colombo é multifacetado e entender a história completa é crucial para reconhecer as implicações de suas viagens. E aí, o que você acha? Colombo merece os elogios ou as críticas que recebe? Adoraria saber a sua opinião nos comentários abaixo. E se você achou esse vídeo interessante, que tal conferir outro, onde mergulhamos na vida de outras figuras históricas e as verdadeiras histórias por trás de seus legados?
Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Obrigado por assistir.